Se o cientista político Thomas Hobbes estivesse vivo hoje, talvez precisasse revisar um pouquinho o Leviatã. No século XVII, o Estado nasceu para acabar com a guerra de todos contra todos, e seu símbolo era aquele monstro colossal, bíblico, aquático, temido, indomável. Mas de lá para cá, o Leviatã parece ter passado por algumas mutações evolutivas. Agora ele se parece mais com um ornitorrinco. Sim, ainda é uma criatura um tanto improvável, mas é diferente. Bem-vindos ao Ornitorrinco Podcast, o podcast com um bico afiado e vocação para mergulhar onde a superfície engana. No episódio de hoje, vamos mergulhar no fascinante universo da dublagem brasileira, um ofício que dá voz, emoção e identidade a personagens que marcaram gerações. Para essa conversa especial, reunimos verdadeiros ícones da arte de dublar. Recebemos Adriana Torres, atriz e dubladora há 39 anos, diretora de dublagem entre 2001 e 2010 e atualmente diretora colegiada da ADDC, Associação de Dubladores Dário de Castro. Com uma carreira sólida, Adriana é uma das vozes mais queridas do público brasileiro. Também conosco, Miriam Fischer, uma das maiores referências da dublagem no Brasil. Começou na profissão ainda criança e desde então emprestou sua voz a estrelas como Judy Foster, Winona Ryder, Angelina Jolie, Nicole Kidman e muitas outras, além de personagens inesquecíveis de desenhos animados e games. Como diretora de dublagem, esteve à frente de produções marcantes como Alias, Batman Forever, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Brilho Eterno de uma Mente Sem Memória, Resident Evil, Umbrella Academy, entre outros trabalhos no cinema, teatro e televisão. Para completar nosso time estrelado de dubladores, temos Marisa Leal, atriz, diretora, radialista e professora de dublagem. Marisa é a voz por trás de personagens icônicos como Ariel, de A Pequena Sereia, Baby, de A Família Dinossauro, Dot, dos Animaniacs, entre outros papéis no cinema, na TV e no streaming. Além disso, Marisa tem uma sólida atuação no teatro e no rádio, onde roteirizou, produziu e dirigiu radionovelas que conquistaram o público. Para enriquecer ainda mais o papo, abordando os desafios jurídicos da profissão, contamos com Lucas Sérvio Ramadas, pesquisador, doutorando, autor do livro Dark Patterns, Os Padrões Obscuros, e advogado da Associação de Dubladores Dário de Castro. Ele nos ajudará a refletir sobre os desafios e as oportunidades da profissão e a discutir como a inteligência artificial está começando a impactar esse universo tão único e apaixonante. Então, ajuste seus fones e venha com a gente descobrir as vozes e as histórias por trás da versão brasileira. Pessoal, muito obrigada por estarem no Ornitorrinco Podcast. Obrigada, Clarita Maia, pelo convite, por esse espaço tão importante para a gente, ainda mais nesse momento em que a dublagem está enfrentando esse debate e essa corrida pela regulamentação da inteligência artificial no nosso setor. Obrigada também, Lucas Sérvio, que tem dado uma assessoria excelente para a gente na nossa associação, a ADDC. Obrigada, Miriam, Marisa Leal. Miriam Fischer, nossa associada, Marisa Leal, diretora colegiada também da nossa associação. Obrigada, Aloísio, nosso técnico aqui do podcast, porque a gente nunca pode deixar de agradecer a equipe técnica também, que faz parte, inclusive, do processo para fazer todo o nosso trabalho acontecer. Eu queria agradecer a todo mundo e a Adriana lembrou de uma coisa muito importante, porque os técnicos também fazem parte dessa luta, a luta que a gente trava por nós, por eles, por toda uma cadeia na dublagem. Enfim, obrigada Clarita, obrigada Lucas, Marisa, Adriana. Eu fecho agradecendo também a todos vocês, a Clarita pela oportunidade do espaço, ao Lucas que está sempre nos acompanhando, Lucas, nessa batalha incansável, a Adriana que trabalha também incansavelmente em todas essas questões, a Miriam também, e o Aloísio, que está aí lutando com a gente, fazendo com que as nossas vozes vão até as pessoas da melhor forma possível, editando com esse trabalho de excelência que os técnicos fazem. Muito obrigada. Obrigado, Clarita, pelo convite. É uma honra estar sempre ladeado por tão distintas atrizes, atrizes de voz, atrizes de palco, atrizes de tudo, porque ser dublador não é só dublar, tem que ter toda uma carreira teatral e que envolve tanto estudo e tanto aperfeiçoamento. Falar sobre autorais no Brasil hoje em dia é necessário, de tanto avanço de mecanismos aí não regulados, mal regulados, que ameaçam não só o ganha-pão dos nossos atores e atrizes, mas também ameaçam a nossa cultura, ameaçam deixar tudo chapa branca e a gente não pode deixar isso acontecer, é por isso que nós estamos aqui hoje. Vamos começar o nosso podcast de hoje com perguntas a Miriam Fischer. Miriam, quando e como começou a dublagem no Brasil? Há algum marco histórico ou estúdio pioneiro que vocês destacariam?
A dublagem no Brasil começou em 1938, com a chegada do filme Branca de Neve e os Sete Anões. Era uma época onde não havia estúdio de dublagem, nem equipamento adequado, mas aí eles começaram a fazer testes e aí descobriram a Dalva de Oliveira, que foi fazer a Branca de Neve. E um fato interessante é que, apesar de ser cantora, ela não cantou as canções. Quem cantou foi a Maria Clara Tati Giacomi. E o Carlos Galhardo, que também era cantor, fez o Príncipe. Ele foi o primeiro filme a ser dublado totalmente em solo brasileiro, numa época bem difícil de se fazer. Foi pela Sono Films, ligada ao cinema, uma produtora, um estúdio de cinema, não tinha nada a ver com dublagem. Já em 41 já foram dublados 3 longas, que foi Dumbo, Bambi e o Dragão Dengoso. Agora, uma coisa interessante da Branca de Neve é que eles não dublavam vendo o filme. Tudo era dividido em frases, aí tinham 3 pancadinhas no início, a pessoa ia falando junto, e 3 pancadinhas no final que delimitava o tempo daquelas falas. Olha que não tem nada a ver com... Quer dizer, tem a ver com game hoje, da forma como a gente dubla o game hoje até. Mas não tem nada a ver com a dublagem em si. E aí eles começaram já a adaptar o roteiro, porque as falas em inglês eram geralmente mais longas do que em português, ou mais curtas, enfim. Aí começou essa adaptação. Foi um processo até virar o que é hoje. E o primeiro desenho que foi feito já dublando com imagem foi o Peter Pan. Aí aqui eu vou lembrar do nosso saudoso Lauro Fabiano, que dublou o Peter Pan. E foi isso. E queria destacar, o primeiro estúdio de dublagem foi através do Carlos de la Riva, que fundou o Rivaton, porque ele veio como técnico de som da Espanha, que o pai dele tinha estúdio lá, e ele fundou o primeiro estúdio de dublagem. Foi a Tecnisson. O Rivaton, que depois virou Tecnisson, lá no MAN, e que depois virou hoje o conhecido estúdio Delarte. Então, assim, ele foi uma pessoa incrível que revolucionou aqui a dublagem e sempre ao lado dos trabalhadores, sempre a nosso favor. Dá muita saudade dele por tudo que ele foi e por tudo que ele era em relação à categoria. Miriam, quais foram os grandes estúdios que consolidaram a dublagem no Brasil ao longo dessas décadas e quais são os grandes estúdios hoje em atuação? A Herbert Richards, né, sem dúvida, conhecida por várias e várias gerações. Na época que eu comecei, era a Tecnisson, a Herbert, a Peri Filmes, depois veio a Telecine, Cinevídeo, VTI e vários estúdios hoje. Tem TV Group, Sinergia, Som de Vera Cruz, diversos estúdios. E em São Paulo, eu acho que os mais conhecidos foram a AIC São Paulo, né, que até hoje as pessoas falam versão brasileira AIC São Paulo, e a Alamo, que também não existe mais. Eu acho que até voltou, mas assim como a Herbert, desapareceu uma época. Enfim, são vários estúdios ao longo do tempo, mas eu acho que o mais... Lá em São Paulo tem a Vox, Dublavídeo, Unidub, do Brasil, mas eu acho que o mais marcante para as gerações é a Herbert Richards. Isso aí ficou icônico, versão brasileira Herbert Richards. Em homenagem a ela que nós demos o nome do episódio de hoje. Marisa, quais vocês como um todo, a categoria, consideram seus momentos mais marcantes ou importantes, transformadores da história da dublagem no Brasil? Aconteceram muitas coisas, né? Muitos momentos que foram realmente marcantes, muitos filmes que marcaram, né? Eu lembro muito bem na época, a Miriam também deve lembrar disso, na época da Família Dinossauro, como é que a coisa mudou a visão do público em relação à dublagem. As pessoas ficavam curiosas, querendo saber quem fazia esse ou aquele personagem. O próprio He-Man também despertou muita curiosidade. E, curiosamente falando, é que veio de desenhos, de produções em que lidavam com crianças, que despertavam essa curiosidade, mas que interferiram também na curiosidade dos adultos. A Família Dinossauro foi uma coisa assim impressionante, que mudou muito essa visão em relação à dublagem. Quando eu comecei a dublar, quando eu me interessei pela dublagem, eu fui por causa de uma série chamada As Panteras, que quem dublava era a Sumara Luiz, foi Ângela Bonatti,
Beth, foi Maralise, foi Vera Miranda, essas pessoas que deram uma outra linguagem para a dublagem, porque a dublagem inicialmente ela vinha vamos dizer assim, de uma forma clássica de falar, de uma maneira clássica que veio do rádio, que foram muitos atores de rádio que vieram dessa época, então trouxeram aquela maneira mais formal de falar, até a articulação das palavras mesmo. Eu lembro a Nelly era perfeita, a Nelly Amaral, ela falava tudo com os R's e as coisas bem perfeitinhas, né? Era fantástico isso. E com o advento das Panteras, vamos dizer assim, que veio Panteras, depois veio Maverick, os dubladores começaram a falar de uma forma mais despojada, de uma maneira, não vou dizer natural, porque era natural, só que era acompanhando toda uma parte clássica que vinha do rádio, mas de uma forma mais coloquial. E eu acho que isso despertou a minha curiosidade. Eu quis saber quem fazia. Eu lembro que na época eu fazia faculdade de comunicação e eu joguei mó H assim lá na Ebert, que eu queria conhecer, e eu disse que eu estava fazendo um trabalho de pesquisa para o meu trabalho de comunicação. Aí eu comentei com a Sumara: você tá fazendo aqui o quê? Você quer saber o quê? Eu falei: não, eu tô fazendo um trabalho de pesquisa, né? Eu lembro que a Sumara olhou para mim e falou assim: trabalho de pesquisa, né? Sei. Eu nunca mais vou esquecer isso. Nunca mais. Mas eu acho que foi daí. Alguns trabalhos marcantes, As Branquelas, Todo Mundo em Pânico, essa forma de gravar, de aproximar mais as pessoas, eu acho que isso marcou bastante. A dublagem brasileira, Marisa, ela é tida como uma das melhores do mundo. Quem atesta ou quem certifica essa qualidade? São prêmios, são críticas, estúdios internacionais? É aceitação popular? Olha, Clarita, não existe uma entidade ou uma organização que certifique isso oficialmente. A dublagem brasileira, ela fez trabalhos muito bons, mas tem trabalhos internacionais que também são de excelência. E eu não sei se hoje em dia a gente pode dizer que a dublagem brasileira ainda ocupa esse papel, porque ao longo do tempo muitas coisas aconteceram mesmo dentro da nossa profissão. Muitas coisas ocorreram em termos trabalhistas, em termos profissionais, que foram sucateando um pouco a dublagem brasileira. Então, eu não sei se ainda, aos olhos internacionais, se ela ocupa esse patamar. Para a gente também avaliar se a dublagem de outro país não é melhor que a nossa, a gente teria que ter o domínio desse idioma e entender todos esses maneirismos que eles utilizam, a parte cultural mesmo, como nós utilizamos do nosso trabalho para dizer: não, nós somos a melhor dublagem do mundo, vamos dizer assim. Miriam, existe alguma formação específica para o dublador? Cursos técnicos, um curso superior, um curso de extensão? Na verdade, a dublagem é digamos assim, um braço do ator. Então, o que ele tem que ter é o registro profissional de ator. Para você dublar, você tem que ser ator. Você está mexendo com os elementos do ator. Emoção, voz, colocação, sentimento, enfim, interpretação. Então, você tem que ter o seu registro profissional de ator. Através do sindicato, o Ministério do Trabalho te concede. Através de formações. Até 16 anos, não é necessário. Então, se você começou pequeno, você naturalmente aos 16 você já consegue e continua. Ou você tem que ter a faculdade, né, a Unirio, aqui no Rio, no caso, ou a faculdade, ou um curso profissionalizante. Temos vários espalhados pelo Rio de Janeiro. É o primeiro passo. Então, eu quero dublar. Você é ator? Ainda não. Então, vire ator e depois você começa a procurar um curso específico. Porque antigamente era mais fácil, porque você chegava nos estúdios, pedia para assistir, um dia, 2, 10, até que um dia, de repente, o diretor te dava uma chance de fazer um teste. Hoje em dia, como tudo é confidencial e você assina um termo de confidencialidade, os estúdios não podem mais permitir ninguém de fora assistindo aquela produção. Ninguém que não esteja envolvido naquele projeto. Então, ficou mais difícil. Você não pode assistir. Então, você procura um curso para te dar os princípios, o jeito e tal. E aí, depois, você tenta um teste, ou através dos próprios professores, se você se destaca e tal. E hoje em dia é mais complicado, né? Antigamente era mais fácil, na minha opinião, né? Mas também tem a vantagem de você chegar no curso e já receber
ver os macetes, as coisas. Agora, antigamente era muito gostoso, porque você começava trabalhando do lado das maiores feras da dublagem. E tinha que tomar cuidado até, porque às vezes você ficava assim, admirando, chegava a tua fala, você não entrava. Mas hoje em dia você dubla sozinho, então nem esse apoio você tem mais para crescer. Lucas, então a lei que regulamenta a profissão de dublador, ela não existe, é a lei que regulamenta a profissão, portanto, de ator, é isso? De ator, ele tem a 6533, né, que coloca lá o ator em dublagem, o trecho inclusive é esse, né, ipsis literis, o ator em dublagem, mas não tem nada que se refira ao dublador, especificamente a profissão só de dublador. Então a gente tem, quando vai buscar alguma garantia, alguma proteção, essa aplicação analógica, tanto do Código Civil em geral, Código Penal em geral, mas com relação à dublagem, ao ator, ator em dublagem. Isso até gera não vou dizer que é um problema, mas assim, algumas discussões, quando a gente fala sobre criar uma lei só sobre dublador, né? Muitos não querem, muitos acham que vai virar subcategoria, ou não sei quais são as preocupações mais prementes, assim, mas há uma resistência de um setor, assim, de querer regulamentar a profissão. Do jeito que tá bom e vamos levando assim. Você é advogado de uma associação de dubladores. Existem outras associações de dubladores que representem a categoria ou parte? Como funciona essa atuação sindical ou associativa? Não, responsabilidade sindical são os SATEDs, que abarcam os dubladores, são os atores de dublagem. E a associação, no momento a gente tem a Associação de Dubladores da área de Cássio, né, que é a ADDC, no Rio de Janeiro, que pese o fato dela ser uma associação do Rio, ela recebe dubladores do Brasil inteiro, mas ela não tem, por exemplo, ela não pode versar sobre direitos trabalhistas, isso quem cuida é o SATED. A associação cuida mais dos direitos personalistas dos dubladores, se for alguma questão de proteção específica dos associados. A gente pode agir, entre aspas, pela categoria, mas especialmente questões trabalhistas, por uma questão de competência mesmo, é o SATED que é o dono da pauta, vamos chamar assim. A gente tem uma associação em São Paulo, e se tem outras espalhadas pelo Brasil, a gente desconhece no momento. Pode ser que esteja, principalmente em razão da iniciativa tanto do Rio quanto de São Paulo, né, de trazer essas associações à luz, pode ser que em algum outro estado aí, porque assim, a gente fala da dublagem, da importância da dublagem, mas a gente não sabe nem quantos dubladores tem no Brasil no total. Não tem esse censo. A última vez que alguém tentou fazer uma contagem, girou em torno de 1.700, 1.800 profissionais. Então, se você for colocar isso no universo de 200 milhões de brasileiros, é pouca gente. Até então, que a gente saiba mesmo, só Rio e São Paulo têm associações. E tem dubladores espalhados pelo Brasil inteiro, e muito impacto pela questão do remoto, em que pese o fato que as duas praças mais movimentadas são São Paulo e Rio mesmo, né, onde está uma quantidade de estúdios, mas com o remoto você pode fazer de qualquer lugar do mundo. Tem muito dublador que não mora no Brasil e dubla aqui no Brasil. Estar aqui não é mais uma questão de conseguir trabalhar ou não. O Ornito Rico Podcast esclarece que SATED significa Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão, e aí nós temos os SATEDs estaduais, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Marisa, quais segmentos do mercado empregam dubladores além de filmes e séries? Games, publicidade, audiobooks, inteligência artificial, quais? Olha, Clarita, existem as empresas de dublagem que chamam os dubladores para fazer determinadas produções, mas tem outras casas que chamam para fazer games, que também às vezes estão ligadas a essas empresas de dublagem. Por exemplo, a Unidub é uma que chama o pessoal para fazer alguns trabalhos de games e tudo. Agora, trabalhos publicitários é uma coisa que fica um pouco mais aquém da nossa área, principalmente agora com essa questão de inteligência artificial. Audiobooks também, tem alguns audiobooks que já não solicitam mais a participação do material humano, alguns já estão se valendo de IA. Então, para audiobooks, são mais aqueles atores que são, vamos dizer assim, star talents, né, que são mais conhecidos no mercado, que são chamados. E games, eles estão ligados às empresas de dublagem, praticamente, que são as empresas que desenvolvem esse trabalho também junto com o cliente que procura essas empresas. Adriana, como é na prática um contrato de dublagem? Quais são as cláusulas mais comuns e aquelas mais complicadas? Os contratos de dublagem já chegam para a gente prontos. A gente
não tem tempo hábil para consultar um advogado, para ter uma assessoria jurídica ou opinião de um tradutor juramentado para tirar dúvidas sobre termos mal traduzidos ou que a gente não entenda antes da gravação. E na maioria das vezes, esses contratos são vertidos para o português, aqui no caso, né, o português do Brasil. Ou seja, é um contrato padrão, a maioria deles vem lá dos Estados Unidos, são disparados para vários países que fazem dublagem e cada país faz a sua versão desse contrato. Muitas vezes os próprios estúdios de dublagem fazem as versões desses contratos. Eles recebem o que eles chamam de template, que é um modelo de contrato, e a partir desse modelo, a assessoria jurídica do estúdio de dublagem elabora um contrato para a gente assinar. Como na dublagem o nosso trabalho é muito rápido, inclusive o tempo que a gente tem de execução, a gente não consegue ler esses contratos com muita antecedência. E na maioria das vezes, se a gente não pediu o contrato antes de realizar o trabalho, a gente só tem que assinar mesmo antes da gravação para garantir que a gente não vai dar problema depois que tiver gravado, se recusar a assinar, como já aconteceu, inclusive comigo. Então, os contratos vêm dessa forma, a gente não tem qualquer poder de barganha, a gente não tem nenhuma negociação direta, justamente pelos contratos serem contratos estrangeiros, e a relação que a gente tem é direta com os estúdios de dublagem que chamam a gente para realizar aquela dublagem. Nossa relação não é com o dono do produto, o dono da obra, justamente o dono daquele contrato. Então, fica mais difícil ainda a gente conseguir qualquer tipo de negociação. E ao longo dos anos, os contratos foram piorando no sentido de retirar direitos que são previstos na nossa lei de direitos autorais e que já é uma lei obsoleta, que não acompanhou a tecnologia ao longo dos anos para preservar a gente de vários abusos nesses contratos. E as cláusulas mais comuns são a cessão de voz dos artistas em produções presentes, futuras e perpetuamente, ou pelo prazo de 70, 50, 25 anos, ou durante todo o prazo de proteção, né, dos direitos autorais, de acordo com a nossa lei. A cessão para todo o universo, todo meio, tecnologia e forma, tangíveis ou intangíveis, atualmente conhecidos ou que venham a ser desenvolvidos ou que existam apenas sob forma de protótipos, ou seja, eles prevêem tecnologias que ainda nem existem para a gente ceder a nossa voz. E eles usam nessa cláusula específica muito a palavra etc. Ou seja, tudo que não esteja previsto aqui nessa cláusula ou nesse item já está sendo abarcado pelo termo etc. Então, essa eu acho que é uma das piores cláusulas que a gente enfrenta, porque a gente, primeiro que pelo artigo 13 da 6533, que é a lei que já foi citada aqui, a gente não pode ceder os nossos direitos como prestadores de serviço. Isso aí, a nossa 6533 já tem essa vedação muito clara e que inclusive é questionada, né, toda vez que alguém vai a juízo para requerer alguma coisa, reivindicar alguma coisa com relação a esses contratos, porque os entendimentos são diversos. Então, eu acho que todos os contratos, ou 99% dos contratos que a gente recebe, já tem lá no cabeçalho cessão de direitos patrimoniais e conexos. Ou seja, já é uma irregularidade se a gente pega o artigo 13 lá da 6533, onde a gente não poderia de forma alguma ceder a nossa voz para essas produções. Eu não sei se só isso seria um argumento plausível, assim, né, ou um argumento forte o suficiente para derrubar todos esses contratos, mas o fato é que a gente, por essa lei, por esse artigo, não pode ceder em hipótese alguma a nossa voz. Respondendo à tua pergunta, eu acho que as piores cláusulas, além dessas que eu já citei, são aquelas onde o artista renuncia, inclusive direitos morais, que é uma coisa inalienável pela nossa legislação. A gente já tem previsão na LDA que a gente não pode ceder os nossos direitos morais, e mesmo assim vários contratos têm essa cláusula, prevendo que a gente está abrindo mão dos nossos direitos morais. Outra coisa é reivindicar, através de associação e ou sindicato, qualquer coisa em defesa dos nossos interesses.
direitos. É uma das cláusulas também que deixa a gente de mãos atadas, principalmente agora que a gente trouxe de volta as associações para justamente defender os interesses da categoria. A gente não tem direito a reclamar, a fazer qualquer reclamação de recursos econômicos adicionais que tenham relação com o contrato, e aí eu acho que isso já entra também na questão aí dos streams, que viraram uma questão muito importante para a gente, desde que os canais de streaming apareceram, começaram a bombar aqui no Brasil, porque isso seria um recurso econômico adicional, quando a gente fala de direito conexo, né, e de direito relacionado ao trabalho que a gente exerce. E, inclusive, já tem contrato também que prevê que a gente não tem direito a receber por esses streams, mesmo que haja uma regulamentação futura. Ou seja, eles já antecipam uma regulamentação que nem existe para garantir a eles, aos donos dos produtos, que a gente não receba qualquer pagamento por esses streams, na verdade, qualquer royalty relacionado a esse fluxo de fonogramas, digamos assim, porque eles alegam que é impossível fazer esse cálculo. E aí isso já traz uma questão que é a questão da transparência, que está muito relacionada à discussão da inteligência artificial, e é um assunto que dá muito pano para manga. Mas, falando assim, de forma bem abrangente, os contratos que a gente tem que assinar, porque senão a gente não trabalha, a gente realmente é limado, né, da produção, a gente é impedido de trabalhar, são contratos como esses, abusivos, contratos de adesão, onde mesmo cláusulas que prevêem que modificações podem ser feitas desde que haja algum documento por escrito entre as partes, essa cláusula eu particularmente nunca consegui botar em prática, nem através de um estúdio de dublagem, muito menos diretamente com o dono de alguma dessas obras. Lucas, você tem notícia do estágio da jurisprudência gerada em relação a esses casos que foram casos de dubladores contra esse tipo de contrato? Você sabe qual é o estágio hoje dessa jurisprudência, majoritariamente, pelo menos? A gente ainda não teve uma quantidade de ações significativas para te falar que tem uma jurisprudência pacífica. Nós temos entendimentos aqui e ali, meio a meio. E quando você vai ver os motivos que são usados para dar o sim ou não na ação, são coisas muito aleatórias da cabeça do juiz mesmo. Lucas, você acha que existe hoje proteção suficiente para a voz do dublador como direito autoral ou direito conexo no Brasil? Ou se existe, na prática, esses direitos não são aplicados? Não existe. Não existe, a gente não tem ferramenta de identificação de quais são as vozes que estão nesses bancos de dados. Hoje a gente tem sites e aplicativos que disponibilizam as vozes das pessoas para uso gratuito, às vezes, né? Ou então ensinando como ganhar dinheiro com essas vozes, né? Miriam, então você tem a mesma impressão que a Adriana esboçou de que há uma falta de transparência nos contratos sobre os usos futuros das obras dubladas, como reprises e streaming? Totalmente, né? Que eles deixam disponível para eles é exatamente tudo, inclusive em qualquer lugar do universo. Agora, uma coisa também que deixa a gente assim perplexo é que tem uma cláusula que fala assim, é mais ou menos isso. Eu atesto que eu entendo que é muito difícil saber o que eu fiz no passado, que as empresas não têm como saber. Então, olha, tá tudo certo, tá? O passado já passou, não quero nada. Alguns também falam assim, coloco aqui que estou recebendo uma quantia significativa para doar, e às vezes é R$13, R$15, né, para doar qualquer coisa que eles queiram fazer no futuro. Então, assim, isso é uma coisa que me causa perplexidade, tanto o futuro quanto abrir mão de todo o passado. Mas não assina. Se você não assina, não trabalha. Então, é complicado. Adriana, o pagamento de direitos conexos, os royalties, se dá de forma justa hoje em dia ou ainda está distante da realidade do mercado? Na verdade, o que a gente recebe hoje em dia é o que eles chamam lá fora de buyouts. O que a gente recebe é um percentual em cima do valor que a gente ganha pela dublagem daquela obra específica para vender todos os nossos direitos. Então, como a Miriam falou, a gente recebe, na maioria das vezes, 10% sobre o valor da nossa dublagem naquela obra. Em algumas produções, 20%. E já tem muito tempo que eu tinha
uma empresa que pagava 30%, mas já faz muito tempo que eu, por exemplo, nem gravo mais nada para essa empresa. Então, é o que a gente recebe atualmente. Agora, quando a gente fala de pagamento com relação aos streams, que é uma coisa que está em discussão atualmente, que é justamente a regulamentação desses canais aqui no Brasil, que ainda não existe, a gente falar de uma realidade justa, de uma remuneração justa, sim, eu acho que ainda é um sonho distante na dublagem, a partir do momento que a gente nem conseguiu ainda modificar a lei de direitos autorais, que, como eu mencionei anteriormente, é uma lei obsoleta, de 1998, e que realmente não acompanhou toda essa velocidade tecnológica. Então, a gente teria que, paralelo a essa regulamentação dos streams, também modificar a nossa lei de direitos autorais. Trazer isso para uma discussão mais ampla, inclusive relacionada ao setor de dublagem, que ainda é um setor, em termos de número, muito pequeno para fazer tanto barulho, por mais que a dublagem brasileira ainda tenha um reconhecimento, né, muito grande. Então, sim, eu acho que ainda é um sonho distante. As coisas não estão a nosso favor. Lucas, muito se diz que os sindicatos dos artistas nos Estados Unidos é um sindicato muito poderoso, muito articulado. Há diferenças substanciais entre os contratos de dublagem estrangeiros, norte-americanos, e os brasileiros, ou existe uma certa padronização e esse tipo de aviltamento dos direitos do artista dublador no Brasil é uma realidade compartilhada em todo o mundo? Com relação a contratos, já deixou de ser uma impressão da gente há muito tempo, são contratos padrão mesmo. O contrato vem pronto para o mundo inteiro. Pouquíssimos que a gente encontrou aí inclui alguma coisa relativa a uma legislação que tem aqui no Brasil, mas em regra é o contrato padrão que eles distribuem para o mundo inteiro, para onde a obra for e para onde ela for dublada, né? Vai ser aquele contrato que vai ser ofertado. E são contratos express, né? Você recebe, você acabou de dublar, ou vai entrar para dublar no estúdio, você recebe o contrato ali para dar uma lida, ou quando recebe o contrato, às vezes você recebe só a última folha para assinar, né? E você nem lê o que tem lá sendo previsto, né? Então, legislação estrangeira aplicada ao Brasil sem nenhum critério, né? Bem complicado. Adriana, você ou as suas colegas aqui nesse episódio do podcast ou algum conhecido artista de dublagem já enfrentou alguma disputa judicial ou contratual ligada ao uso indevido da sua voz ou da voz de uma das nossas entrevistadas ou de algum colega? Eu ainda não, mas a gente tem feito um levantamento justamente por causa desse frenesi que virou a clonagem das vozes dos dubladores, inclusive por usuários comuns de internet para treinar essas ferramentas, para aprender a usar essas ferramentas, e a gente tem feito um levantamento para mapear e rastrear quais plataformas têm disponibilizado as nossas vozes de forma ilegal, né, uma vez que não tem autorização para isso, para começar essa batalha aí judicial. Então eu digo ainda, porque a gente está nessa etapa, mas em breve a gente vai começar sim a encaminhar esses processos, a entrar com esses processos e ver como é que isso vai se desenrolar. A ideia é a gente proteger, inclusive, dubladores falecidos já. Adriana, vamos entrar agora nesse espinhoso assunto que é o impacto da inteligência artificial na profissão de dubladores. O que mais preocupa vocês sobre o uso da inteligência artificial para reproduzir ou clonar vozes de dubladores? É justamente essa terra sem lei que virou a internet, onde as pessoas podem fazer o que elas quiserem com a garantia de que elas não vão sofrer nenhuma sanção, não vão sofrer nenhuma penalidade. Isso de 2023 para cá eu acho que aumentou consideravelmente. A gente tem visto cada vez mais usos indevidos, utilizações sem autorização das nossas vozes, porque é muito mais divertido para o usuário clonar a voz de uma figura pública, de uma celebridade, para divulgar o seu produto na internet do que usar a própria voz. Então, o mais preocupante é justamente a gente não ter ainda uma regulamentação para esse tipo de possibilidade nas plataformas digitais e o quanto a gente vai conseguir rastrear e pegar todas essas pessoas. Porque uma plataforma que disponibiliza vozes clonadas, que gera esses modelos de voz, ela está
disponibilizando isso para inúmeras pessoas. A gente não tem como quantificar quantas pessoas vão usar esses modelos de voz e as nossas vozes clonadas para fazer sei lá o quê. Então, essa falta de prevenção e proteção de uma regulamentação que a gente ainda não tem é o que mais me preocupa. Adriana, o PL 2338 de 2023, que é o chamado Marco Legal da Inteligência Artificial, ele não traz nenhum artigo específico sobre voz ou direito de personalidade. Ele traz princípios gerais do uso ético de inteligência artificial. Fala de, como eu mencionei, direitos fundamentais, dados pessoais sensíveis. Vocês acreditam que algum emendamento a esse projeto é fundamental para garantir os direitos da categoria de dubladores? Eu acho que para a gente entrar com uma emenda nesse projeto de lei, a gente teria que estar com o nosso texto proposto pela ADDC, mais conhecido e já reconhecido até pelos parlamentares. Porque um recorte que a gente faça agora, específico para o nosso setor, a gente precisaria aí de toda uma discussão que não houve anteriormente, quando o 2338 foi proposto. Já é um projeto de lei muito abrangente, não vai conseguir dar conta de tudo e justamente por isso essa ideia legislativa que a ADDC trouxe para tentar viabilizar algo mais direto e objetivo para o nosso segmento. Lucas, fala sobre essa ideia legislativa apresentada pela associação. Nós obtivemos 20 mil apoios pelo site do Senado e agora já foi encaminhada à Comissão de Direitos Humanos e Participação Legislativa e já foi rotulada como sugestão número 7 de 2025. Ela traz no seu artigo 1º que toda dublagem de material que vá ser distribuída no Brasil seja feita por profissionais brasileiros e seres humanos de verdade. No artigo 2º traz algumas pontuações ali sobre o uso de IA responsável, vetando em alguns casos ou obrigando o papel humano na hora da utilização. E no seguinte, um incentivo fiscal aos estúdios que contratarem pessoas de verdade. A gente fica bom para os dois lados, né? Tanto para o ator de dublagem quanto para o estúdio. Lucas, já houve casos concretos em que produtores pediram para efetivamente usaram inteligência artificial ao invés de regravar vozes? Isso na linguagem dos dubladores chama retake ou ref, né? Retake no Rio, ref em São Paulo. A gente não tem como saber. Provavelmente estão fazendo, a gente não sabe. Coisas de 15 segundos, 20 segundos, é impossível a gente saber. Já faziam sem IA, cortavam de uma outra produção e enxertavam, imagina com IA. Então vocês temem que o uso da inteligência artificial substitua dubladores em segmentos como games ou animação, quanto menos não seja fazendo a adaptação de gravações desses dubladores já no banco de dados dessas grandes empresas. A essa altura, não temos indícios de que isso seja possível de maneira satisfatória e de qualidade, haja visto alguns filmes aí que já foram disponibilizados em algumas plataformas. Mas sim, há esse receio de que eles construam uma voz sintética com base na voz da Adriana, da Marisa, da Miri, paguem um valor X ali por aquela voz, por aquela assinatura de voz, daí produzam do zero o conteúdo. Isso em estudos técnicos, né? Não falando de direito, agora falando de computação mesmo. É uma realidade ainda um pouco distante, mas não sabemos quão distante, porque as coisas evoluem a saltos estratosféricos. Miriam, é possível que a inteligência artificial sincronize lábios, faça o lip sync com a mesma precisão que um dublador brasileiro em diferentes idiomas? Com certeza, eu acho que isso não é problema para a inteligência artificial, esse não é o problema. Inclusive porque ele pode até ajustar o próprio lábio da pessoa, não só a voz no lábio, mas o lábio na voz. O que seria até um grande aliado nosso para consertar pequenas coisas e tal. O problema, na minha opinião, né, eu acho que é uma coisa que ele não vai fazer, é acompanhar a evolução. A Marisa estava falando, porque antigamente as vozes eram mais carregadas. Realmente, as pessoas vieram do rádio e as interpretações originais dos atores eram bastante carregadas. E hoje em dia é uma coisa bem light, bem às vezes nem sem mexer a boca, às vezes sem força demais, até na minha opinião, às vezes, ou muito natural. A cada 5 anos, eu ousaria chutar, a interpretação muda de forma. Se a IA é baseada em coisas que já existiram, como é que ela vai mudar? Como é que ela vai acompanhar? Eu acho que vai ter um engessamento artístico mesmo. Parou ali e não vai evoluir. E você não vai ter quem evolua junto, porque a gente evolui junto. O ator muda, a gente está lá evoluindo, degrau por degrau. De repente, eu acho que vai estancar. Acabou. Estancou ali e parou a evolução. Eu acho que é um golpe artístico, entendeu? Assim, um golpe na nossa evolução artística. Eu lamento muito.
Adriana, que limites técnicos ainda existem para a inteligência artificial substituir totalmente a dublagem profissional? Muito assim do que eu tenho ouvido, é a musicalidade individual, porque cada pessoa tem a sua identidade vocal, tem a sua impressão digital vocal. Então, essa musicalidade eu tenho achado muito ruim ainda. Eu acho que de 2023 para cá, isso não avançou em termos de qualidade. Eu vejo ainda a inteligência artificial atuando artisticamente muito dentro do que a gente chama de Vale da Estranheza, daquele universo onde você ouve, mas você percebe que tem alguma coisa que não tá boa, que tá estranha. Às vezes, para a pessoa que não tem um ouvido tão treinado, ela não sabe muito bem dizer o que é, mas ela percebe que tem alguma coisa ali que não soa natural, justamente por ser uma imitação, uma réplica ali de algo que é original. Acho que a adaptação do texto também, sem o acompanhamento de um tradutor, sem o acompanhamento de um ator, considerando que dentro do estúdio a gente ainda modifica bastante o texto para fazer as adaptações necessárias. Isso tende a não trazer para o que a gente precisa uma boa adaptação para piadas, por exemplo, para expressões idiomáticas, para características, particularidades da cultura. Isso ainda é bem limitado. Linearidade do timbre vocal, a ponto de, mesmo quando se usa um dublador para fazer todas as falas de um texto, de uma produção, como alguns testes que eles têm feito, fica uma coisa, como a Miriam acabou de falar, engessada, fica um timbre só para vários personagens numa única produção, né? Isso empobrece a produção, e essa linearidade sem as nuances características da organicidade de uma voz individual. Miriam, a inteligência artificial pode reduzir drasticamente os custos de estúdios de dublagem ou isso é apenas um canto de sereia? Eu acho que o grande lance é o custo, e no final das contas tudo é dinheiro. Eu acho que com o tempo pode reduzir os custos, mas eu não sei se esses estúdios também vão existir. Eu não sei de que forma vai acontecer isso, porque eu acho que é uma cadeia afetada. É o dublador, é o técnico, é o mixador, é o próprio estúdio, que se não se transformar nesse fornecedor aí de vozes alheias, ele também vai cair. Eu acho que quando eles conseguirem um custo bacana, eles chutam a gente. Marisa, Lucas mencionou a ideia legislativa apresentada pela Associação de Dubladores Dário de Castro e que pretende trazer um padrão mais protetivo à categoria de dubladores. Como os sindicatos de artistas estão se posicionando em relação à inteligência artificial? Esses sindicatos que também representam os dubladores. Olha, Clarita, a DDC entrou em contato com o SATED algumas vezes, né? E nós nos colocamos oferecendo, inclusive, uma cooperação em relação ao que está acontecendo em relação à inteligência artificial, que já existe uma ideia legislativa, que já está lá no Senado, e que nós gostaríamos muito que eles atuassem nisso junto com a gente, para unir forças, na realidade. E a gente está aguardando a resposta deles, né? Esperamos que eles apoiem essa ideia, que abracem essa ideia junto conosco, porque está todo mundo trabalhando pelo mesmo objetivo, na realidade. Lucas, quem hoje detém os direitos autorais sobre uma voz sintetizada e baseada a partir da voz de um dublador humano? A gente não tem entendimento nem jurídico, nem jurisprudencial sobre esse assunto. O que a gente pode trazer para a gente, a nível de direito comparado, é que lá na Câmara de Direitos Autorais dos Estados Unidos ficou pacificado e decidido que tudo que é criado por IA não tem direito autoral, é domínio público. Então, se a gente for falar sobre regra jurídica, ninguém é dono de nada. Agora, quando você identifica que aquela voz utilizada é de uma pessoa e a identificação é impossível de você desvencilhar, aí sim, pertence ao dono da voz. Mas quando é uma voz sintética criada do zero, misturando 1, 2, 3, 4 timbres, não tem como identificar nem quem é e muito menos de quem é o dono. Talvez uma tecnologia blockchain pudesse ajudar uma agenda para o futuro.
Miriam, já que a regência legal desses aspectos da inteligência artificial e do uso de vozes de dubladores, ela não está bem estabelecida internacionalmente, nacionalmente, vamos falar da ética. É ético criar vozes sintéticas imitando dubladores famosos sem o consentimento deles? E a inteligência artificial pode reproduzir voz de dubladores falecidos? Isso deveria ser permitido? É uma loucura, né? De repente, assim, a sua criação, se você é pintor e alguém copia o seu quadro, isso é ilegal. E eu acho que é legal copiar meu jeito de falar, minha criação. E aí vai usar a minha criação contra mim, porque não vai precisar mais de mim e vai ficar só com o que eles querem, com a minha voz. Tchau, Miriam, me dá sua voz aqui. Por quê? Por que eu tenho que dar minha voz para vocês? Por quê? A minha criação, meu ganha-pão, eu tenho que dar para vocês? Quem são vocês? Para eu ceder a minha voz, a minha criação, porque vocês querem ela e não a mim. Então vão me embrulhar no lixo, jogar no lixo e pegar o que interessa. Isso é uma coisa muito louca. É o reflexo do mundo atual, da loucura, da falta de valores, da falta de empatia, da falta de respeito. É o reflexo do mundo que a gente vive. Uma loucura. Eu roubo do outro o que eu quero para mim e tchau. Não importa. Eu quero um rim, vou lá e pego. Eu quero um olho, vou lá e pego. Como assim? Vai pegar minha voz e usar e me deixar desempregada? Como assim? Enfim, é isso. Adriana, é possível garantir ao público que ele saiba quando está ouvindo uma voz criada, masterizada, adaptada, modelada por inteligência artificial? Olha, dentro dessa discussão existe uma proposta de que usem selos para o público saber que aquela obra foi feita com o uso de inteligência artificial. Mas daí a garantir que o público vai saber depende muito de se esse selo for realmente implementado, como ele vai ser implementado. Porque se uma obra for feita misturando trabalho humano com trabalho de inteligência artificial, você só botar um selo dizendo esta obra foi parcialmente feita com o uso de inteligência artificial. Para o público, como ele vai saber o que foi dali feito com inteligência artificial e o que não foi? Garantir isso 100% para o público só se uma obra fosse inteiramente dublada com inteligência artificial. Senão, acho que vai haver sempre aquela estranheza, voltando a falar aí da estranheza, e só talvez os ouvidos mais acostumados, mais apurados, consigam perceber onde é inteligência artificial e onde não é. Adriana, no mesmo sentido do que Miriam falou a respeito do empobrecimento da interpretação por meio do uso excessivo de inteligência artificial, a inteligência artificial ela tem limitações para adaptar performances a nuances culturais específicas, a contextos políticos e sociais muito específicos, às vezes microcontextos, coisas ocorridas em um lapso temporal muito curto, adaptar humor, regionalismos, contextos históricos maiores. Você concorda com isso, com essa visão que eu lhe apresento a respeito dessa dificuldade de adaptação? Concordo, porque se a gente para pensar que a inteligência artificial por si só é um produto de processos humanos, ela precisa estar sempre sendo alimentada pelo maior número de dados possível. Óbvio que ela já tem bastante ferramenta para fazer bastante coisa, mas a gente vê como ela ainda está engessada com relação, por exemplo, às deepfakes. Quando a gente fala de mudança de labial para adaptar o sincronismo, a fala, para aquilo ficar o mais crível possível, parecendo que o ator original está falando em português, isso, por exemplo, em 2017 você levava semanas para fazer. O pessoal que trabalha com deepfake precisa de 2 a 4 mil imagens para conseguir um único padrão daquele ator, daquela atriz, para ele conseguir modificar a labial. A gente precisa sempre ter em mente de que a inteligência artificial ela vai trabalhar sempre com base em padrões e análise de dados. Então, se ela não tem um dado específico para analisar, para criar um padrão, ela vai estar sempre precisando de alguém, e esse alguém vai ser sempre um ser humano para alimentar a máquina, para ela conseguir fazer essa pseudocognição, uma vez que ela também não tem cognição como o cérebro humano tem. Então, eu concordo sim, acho que é um empobrecimento quando a gente fala de produção artística, e eu acho que muito mais do que ela soar sempre como uma imitação, ela vai ser sempre um arremedo do que o ser humano é capaz de fazer artisticamente.
Miriam, você acha que o público aceitaria uma dublagem 100% sintética em filmes ou séries com uma conotação muito emocional, por exemplo? Eu acho que hoje em dia não, mas talvez as próximas gerações, a gente não sabe se elas vão engolir isso, porque é jogar goela abaixo. É uma coisa... É como dar educação de má qualidade, saúde de má qualidade, agora a parte artística de má qualidade. Ficar no padrão. Você acha que no futuro será possível customizar a dublagem de filmes para cada espectador, dando a ele a opção de escolher a voz de preferência para o personagem da sua preferência também? É uma pergunta super interessante. Isso ia satisfazer algumas pessoas. Poxa, botou a Miriam, eu queria ouvir a Marisa. Eu já queria ouvir a Adriana. Mas a que custo isso vai ser? Justamente essa vai ser a Marisa de 10 anos atrás? Vai ser a Miriam de 10 anos atrás? Ou a Adriana de 10 anos atrás? Nenhuma das três ia satisfazer aquele fã, né, que resolveu escolher as vozes, porque seriam vozes nossas, porém, talvez desatualizadas e sem a nossa emoção. Então, assim, eu não sei se seria uma boa ideia, a não ser que cada uma dublasse, né? Eu dublo, ela dubla e o cara escolhe quem ele quer encaixar ali. Seria uma coisa bem interessante, mas, né, várias versões da mesma personagem, mas por inteligência artificial, eu acho que vai ficar desatualizado. Adriana, pode surgir ou já há uma indústria paralela de vozes digitais famosas, criadas inteiramente por inteligência artificial? Se já existe, eu não tenho conhecimento, mas eu acho que nesse campo tudo é possível, basta que alguém tenha vontade de desenvolver esse tipo de segmento. E as ferramentas já estão aí, as possibilidades que ela dá são inúmeras, e eu acho que o que faz com que o resultado final seja bom ou ruim é não só a quantidade de material que você tem para fazer esse treinamento da máquina, mas também o quanto a pessoa que vai estar utilizando essas ferramentas tem capacidade suficiente, tem qualificação suficiente para usar essas ferramentas. Agora, não sei como seria isso, né? A gente sempre pensa sobre a tecnologia e sobre a implementação dessas tecnologias que vão aparecendo de uma forma bem futurista, né? De uma forma bem distante, muitas vezes, da nossa realidade. Mas eu acho que é possível, a partir do momento que a gente já vê clonagem de vozes, de celebridades, as pessoas gostam, né? Elas curtem isso. Elas querem ouvir aquela voz, elas querem, inclusive, eternizar vozes de pessoas que morreram. Então, eu acho que pode vir sim a ser uma tendência futuramente. Resta saber se essas vozes vão ser todas autorizadas, né? Miriam, a inteligência artificial pode democratizar o acesso à dublagem, tornando mais barato e viável para produções culturais independentes, como, por exemplo, esse podcast? Eu acho que a dublagem já é uma coisa extremamente barata. Até a gente fala, alguém chama para fazer uma locução, uma produção milionária. Ela vai ficando sem dinheiro, e a última coisa a ser contratada é o locutor. Aí eu já ouvi inúmeras vezes, é porque não sobrou dinheiro para locução. Aí paga uma coisinha pequenininha, porque não tem mais dinheiro, porque depois de, né, a última coisa se encaixar. Então, eu acho a dublagem um produto extremamente barato. Eu não sei, eu acho que ela é acessível. Ela é acessível e ela é barata. Já é barata. Nem sei se a IA vai ficar tão barata quanto. Talvez nem fique, né? Tomara. Lucas, afora o projeto de lei 2338 de 2023, que agora está na Câmara dos Deputados, após ter concluído a tramitação legislativa no Senado Federal, vocês acompanham outros projetos de lei que possam ter impacto na profissão de dubladores? E se acompanham, quais que chamam mais atenção, quais seriam eles? O que a gente acompanhava com mais critério, assim, antes da gente apresentar a nossa sugestão, era o 376 de 2022. Ele trazia parâmetros muito parecidos com esses que a gente apresentou na sugestão legislativa, né? Ainda legislativa. Fora isso, tem alguns que falam sobre streaming, tem o 52, que é com relação à privatização, não com relação à IA, mas com relação aos fatos dos dubladores CNPJ, que sofreu uma paralisia lá também. E a maioria que versa sobre os assuntos que nos interessam, ou tá andando muito devagar ou tá parado. Então, a gente resolveu focar no nosso mesmo, que é o mais importante pra gente. Marisa, se você pudesse mudar alguma coisa na profissão hoje, qual seria?
Se eu tivesse a condição de mudar alguma coisa que seria muito importante hoje em dia, eu acho que resolveria metade dos nossos problemas, seria aprovar o PL 152, que permite que a gente faça um aditamento na Lei 6.533, que dá condição ao ator em dublagem de poder celebrar convenção e acordo coletivo. Isso acarreta na modificação de valores que a gente está recebendo hoje em dia, que já está bastante defasado, e dá condições e devolve ao dublador, ao ator em dublagem, condições de negociar questões trabalhistas que estão impedidas hoje por causa da pejotização. Existe alguma legislação internacional, Lucas, que poderia ser paradigmática ou que poderia ser replicada no Brasil e que é mais favorável à categoria de dubladores? Especificamente com relação à dublagem, não. Mas surgiu uma proposta legislativa muito interessante, se eu não me engano, é na Dinamarca, que sejam pagos direitos autorais para pessoas comuns. Então, para o seu rosto, para a sua voz, você sendo artista ou não. Porque, no fim das contas, ChatGPT, todas essas plataformas utilizam fotos de todos nós, as vozes de todos nós, né? Quando você entra naquela brincadeira de, como você ficaria loiro, né? Você está fornecendo os seus dados ali faciais para um aplicativo que vai jogar no banco de dados. Então, esse é um projeto interessante para a gente copiar aqui no Brasil futuramente. Lucas, você acha que o diálogo entre a classe artística e o parlamento ele está em um bom estágio ou ele deveria avançar mais? A classe artística mais representada ou com mais penetração no parlamento seria aquela mais insensada, aquela mais famosa, ou toda a classe artística ela é da mesma forma ouvida e considerada no parlamento? O pessoal da música é mais organizado, né? O pessoal do 247 Arts, eu vou lembrar o nome do número exato, mas é nesse sentido, que é capitaneado ali pela Paula Lavigne, pelo Caetano Veloso, né? Eles têm uma organização maior, até uma época que houve uma questão sobre reajuste do ECAD, eles estavam lá no Congresso, quase sempre conseguem o que eles querem. Então o pessoal da música é bem organizado, é bem, não vou dizer unido, tá? Vou dizer organizado, até porque eu não conheço a fundo esse grupo especificamente. Mas, no geral, e independente de governo, tá? Que seja de esquerda, direita, ou que passe pelo meio, como o Délio gosta de falar, né? A gente tem muita dificuldade, o artista, de ser ouvido no parlamento, né? Muita dificuldade, né? Não interessa quem é que tá lá. E o Brasil lida muito mal com a arte. Todo mundo adora filme, todo mundo adora série, todo mundo adora dança, mas se você for numa roda de conversa, quem mexe com arte é vagabundo, entendeu? Não estudou, não quis ser advogado, quis ser artista, né? Esse preconceito ainda perdura menos, graças a Deus, mas ainda perdura. Miriam, 2 perguntas. A dublagem hoje paga melhor ou pior que há, por exemplo, 10 anos, em termos reais? E vocês sentem que há espaço para novos dubladores ou o mercado está saturado? Eu estava até fazendo uma relação, porque a gente antigamente ganhava um percentual do salário mínimo. E hoje em dia a gente estaria ganhando bem mais do que a gente ganha hoje, se continuasse esse percentual do salário mínimo. Então eu acho que a gente ganha menos do que a gente ganhava, principalmente o diretor. A direção era uma parte muito bem paga na época, antigamente. E hoje em dia é muito mal paga. É mais vantajoso você dublar do que você dirigir, apesar de toda a responsabilidade que esse cargo acarreta. A vantagem de dirigir é a frequência com que você tem trabalho. Mas no fundo, se você dublar mais do que dirigir, você ganha mais do que você ganharia. Então eu acho que realmente hoje em dia não é como antigamente. Eu acho que o mercado tem altos e baixos. Tem épocas em que ele precisa de muita gente, tem épocas que precisa de pouco. Na verdade é uma peneira, a peneira está cheia, aí vai peneirando, vai pipocando as pessoas que vão ficar mesmo. Eu acho que está um pouquinho saturado, mas vamos em frente. Pouco trabalho, na verdade, por incrível que pareça, porque a gente não sabe para onde está indo o mercado. Eu vejo umas coisas na internet que eu tenho vontade de cortar meus pulsos, uns shorts, que é umas coisas até orientais, umas historinhas orientais curtas, que eu fico tão alarmada. Eu não sei onde é feito, quanto é pago, se é bem pago, se é mal pago. O que eu sei é que é mal feito. Eu fico completamente alarmada. Então a gente não sabe para onde está indo esses trabalhos todos, pulverizando, não sei.
Adriana, o que é contraintuitivo de certa maneira, porque nós, como audiência, temos uma ideia de que a chegada do streaming teria ajudado as condições de trabalho e a oferta de trabalho para a dublagem. Qual é a sua visão com relação à chegada do streaming? Ele ampliou de fato ou só foi uma ampliação nominal? Não impactou tanto assim o mercado? Eu acho que aqueceu bastante, sim, o mercado de dublagem assim que os primeiros canais apareceram. A quantidade de produções, eu não sei se seria exagerado dizer que triplicou, mas quando a gente faz essa relação das condições de trabalho com o surgimento desses canais de streaming, o que eu posso falar é que a gente continuou lidando com uma questão que para mim é fundamental quando a gente fala de dublagem, que é o tempo, e que eu acho que é um assunto também muito importante quando a gente fala de avanço tecnológico. Ao mesmo tempo que esse boom dos streams pôde favorecer a gente no sentido de uma maior quantidade de trabalho para a categoria de uma maneira geral nos últimos anos, por outro lado, essa quantidade absurda de trabalho também deixou a gente com menos tempo ainda. Que eu acho que é um equilíbrio assim que a gente ainda não conseguiu encontrar com relação ao avanço tecnológico, que era uma coisa, a tecnologia é uma coisa que deveria proporcionar a gente mais tempo livre, mais tempo para a gente ter qualidade de vida, e não é o que a gente tem, não é o que acontece, né, globalmente. Agora, de 2023 para cá, realmente o trabalho caiu bastante. A gente ainda está enfrentando uma entre-safra que, se eu não me engano, é a maior da dublagem até hoje, desde que eu comecei a dublar. Tem horas que o trabalho parece que vai voltar a ficar aquecido e de uma hora para outra cai de novo. Você está trabalhando muito pingado, todo mundo, e eu tenho visto essa reclamação de uma maneira geral. Mas com relação a essa condição, essas condições de trabalho, eu acho que o que mais impactou realmente foi na qualidade de vida do dublador, do artista, até para poder poupar o seu instrumento de trabalho, que é a voz, né? O repouso vocal que ele precisa para poder aguentar a demanda constante de trabalho. Fora outras coisas também, a própria velocidade das gravações, tempo que a gente tem para assimilar aquele produto. Você mal tem tempo de ler o que o outro personagem está falando enquanto você está ensaiando, e aí você grava e de repente você vê que você não respondeu de acordo com o que o outro personagem estava dizendo, por uma questão do processo estar muito corrido, de estar tudo muito acelerado. Então eu acho que a pior coisa assim que a tecnologia e que todos esses adventos assim foram trazendo para o sucateamento da nossa profissão foi o tempo, realmente, de trabalhar mais, né? Lapidar mais o nosso processo. Marisa, quais as qualidades vocais e performáticas de um dublador? É interessante esse qualidade vocal. Na realidade, não existem condições para você ser dublador com o teu tipo vocal. Antigamente a gente dizia assim, nós tínhamos um colega que falava assim, vozes lindas, que eu me lembro muito do Milani falando isso lá de noite, lá na Ebert. E na realidade, cada personagem vai se ajustar a uma característica vocal que for necessária na hora que o diretor for escolher. Não necessita que seja uma voz maravilhosa, pode ser uma voz mais caricata, pode ser uma voz mais jovem, uma voz mais velha. Agora, o cuidado vocal que você tem que ter é unânime, que eu via antigamente que os colegas até fumavam dentro do estúdio, depois isso foi proibido. Imagina todo mundo trabalhando dentro do estúdio, fumando e absorvendo aquela toxina do cigarro. Os cuidados vocais são os mesmos para hoje em dia, evitar fumo, evitar muita bebida, ter um trabalho vocal acompanhado com uma fono, tudo isso é muito necessário, né? E saber como você emprega de forma correta a tua voz. Isso também é muito importante, para você não cair na esparrela de quando for gritar. No primeiro loop de dublagem que você está dentro do estúdio, você grita e depois você não faz os outros 300 loops porque você gritou errado e ficou rouco, porque você não soube utilizar bem a tua ferramenta vocal.
Excelente. E assim chegamos ao fim de mais um episódio Ornitorrinco Podcast. Hoje, mergulhamos no universo fascinante da dublagem brasileira, essa arte que faz parte do nosso imaginário e que dá vida, emoção e personalidade a tantas histórias que amamos. Quero agradecer imensamente aos nossos convidados especiais, Adriana Torres, Marisa Leal, Miriam Fischer e Lucas Sérvio, que nos trouxeram reflexões importantíssimas sobre a história da dublagem no Brasil, os desafios do mercado de trabalho, os desafios legislativos e o impacto da inteligência artificial nesse cenário em constante transformação. Se você curtiu o episódio, não esqueça de seguir o Ornitorrinco Podcast no seu player favorito e compartilhar com quem também ama descobrir as vozes e as histórias por trás da versão brasileira. E se quiser sugerir temas ou convidados, é só mandar mensagem pelas redes sociais. Até o próximo episódio, onde o Ornitorrinco vai continuar metendo o bico no mundo das artes, no mundo da cultura, no mundo das leis e, claro, no mundo da dublagem. Um abraço e fiquem com a nossa versão brasileira.